Olá a todos, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal em Cristo e eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o Charlie Kirk, mas eu quero fazer uma outra observação. Não vai ser um vídeo de muito longo e nem vai ser um vídeo de explicações e posicionamentos, mas eu quero, eu estava pensando sobre o que torna uma pessoa radical sem ela perceber. Então, eu queria falar da perspectiva da psicanálise, sabe? Freud, na sua obra O Mal-Estar na Civilização, que o lançamento oficial dela em 1930, ele via o psiquismo como um campo de batalha entre o id, você sabe que o id é o impulso primitivo, a gente pode colocar assim, cada um de um lado, o id está num extremo, né? Então o impulso primitivo, cheio de agressões e pulsões de morte, thanatos. O ego, ele está aqui, é o mediador, a parte racional, a parte real, e você tem, vamos colocar do lado de cá ou do lado de lá, não importa, não quero colocar direita, esquerda aqui, quem está de qual lado, mas o superego, que é a instância moral, a instância internalizada, que se torna o impedidor, aquele que vamos dizer, é o tirânico em cima do id. O id é aquele que quer fazer qualquer coisa que lhe dá prazer. Lacan diria, né, para a gente preencher o vazio, e o superego seria aquele que vai impedir, são forças que se colidem uma com a outra, que é a, que é essa luta que o nosso inconsciente tem. Então, a radicalização ela surge quando o ego falha, né, em conter id ou id, aí, né, azar dos direita e esquerda, e o superego, em vez de frear, amplifica a culpa projetada no outro. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa aqui, ó. Tá? Que eu tenho 2 livros dela. Por que eu quero falar dessa pessoa? Porque por que ela em si, ao comemorar a morte do Charles Kirk, me incomodou? Porque eu sou historiador de formação. Eu fiz história, eu fiz licenciatura e bacharelado em história na PUC. Eu lembro que quando eu passei para fazer, olha a dedicatória que tem aqui, olha. Eu escrevi meu nome e a data aqui é dezembro de 1998. Isso tem o quê? 37 anos. 37 anos eu tenho esses livros. E foi esse sujeito aqui, ó. Esse sujeito aqui, que foi um dos, né, que ao ler muito, existem muitos. Existe o Eco, Hobsbawm e tantos outros, que me impulsionou a escolher a faculdade. Que quando eu passei em Sociologia na Federal, eu passei em História numa faculdade aqui próxima, eu passei em História na PUC, em Administração. Foi um ano, assim, que eu consegui passar em várias faculdades, eu escolhi a PUC para fazer. E esses, eu acho que tem um terceiro livro, eu não achei na minha biblioteca, deve estar guardado em alguma caixa, mas não importa. E a comemoração desse jornalista, ele não é historiador, jornalista, me incomodou tanto, cara, mas tanto. A morte em si, eu não quis ver os detalhes da morte, mas me incomodou tanto que eu resolvi muito mais a comemoração dele do que em si. Mas eu quero falar um pouquinho de forma psicanalítica, né, sobre o radicalismo. É, eu escrevi um texto, não quero ficar preso muito ao texto, né, mas assim, eu quero que você imagine o radical. O radical, ele começa com críticas razoáveis, porque as críticas são críticas razoáveis. Palavra não é crime. Palavra não machuca, não fere, não corta a carne, não sangra.
Então, as críticas podem ser construtivas ou destrutivas, mas são apenas palavras. Então, você começa com críticas razoáveis. No caso do Charles Kirk, que é um ativista conservador, tá? Ele é visto como a ameaça à ordem simbólica progressista, ou seja, a pessoa que está no lado oposto do debate vê no Charles Kirk a forma como ele fazia esses debates, ele abria o debate dentro de uma faculdade, vamos dizer, né, o lugar do saber, da construção do saber. Então, ele ia lá como um conservador, um ativista conservador, num âmbito de um núcleo majoritariamente progressista. Então, ele abre a fala, então os progressistas podem discutir com ele assuntos aos quais os progressistas acham que são donos, e na verdade não são. Então você tem aí, só que no inconsciente da pessoa que radicaliza e não percebe que radicalizou, ela não percebe, há anos está radicalizado. Olha, essa publicação, ou que eu comprei esse livro, tem 37 anos. Então, no inconsciente dessa pessoa, há uma identificação invertida. Freud fala disso, ele fala da projeção, que são os princípios destrutivos. Raiva, inveja, desejo de aniquilação. Então, eles são expelidos e atribuídos ao outro. Então, esse sujeito aqui, desse livro, ele expeliu, ele atribuiu ao Charles Kirk sua projeção, seus impulsos destrutivos, sua raiva, sua inveja, o desejo de aniquilação. Então, o Charles Kirk não é mais um debatedor. Ele se torna o pai primordial, como Freud diz, que é o tirano edípico, que deve ser morto para libertar o sujeito. Então, celebrar a sua morte, e o pior, estender a crueldade, como ele fez, tá? Falando dos seus filhos inocentes, é o retorno do recalcado. A agressão reprimida irrompe como gozo sádico disfarçado de justiça social. Cara, é difícil. Charles Kirk toma um tiro ou pegou no colete e acertou aqui, não importa. A filha dele correu em direção ao pai. Ao pai, quando ela escutou o estrondo, ela correu em direção àquele que daria segurança para ela. E ele estava caindo e jorrando sangue. Isso é uma cena horrorosa. Isso é tão horrível, é tão humanamente horrível. Como é que você comemora isso? Não importa de qual lado você esteja. Por que, que a pessoa não percebe o limite? Por quê? Porque o ego é enfraquecido e aí ele usa racionalizações para manter a homeostase. Por quê? Aí ele pensa, ele merecia, diz o sujeito ignorando o horror real. Há um horror real. Aliás, ultimamente, temos ignorado o horror real em várias situações, dizendo, não, isso é expressão da arte, jogar bola com alguma coisa aí em formato de cabeça é expressão da arte. Não! Isso é o horror real. A filha correndo ao pai agonizante é o horror real. É o superego pervertido. Ele aprova. Aí ele fala, você é o herói moral. Aqui, a radicalização ela é gradual. Ela começa com memes irônicos, com posts inflamados e explode em celebração da morte. A incapacidade da pessoa de fazer o que ele deseja. Ele comemora. Ele comemora. Aí o limite é cruzado. E aí, quando esse limite é cruzado, quando o princípio da realidade colapsa, o ego já não distingue fantasia do próprio desejo de eliminar o inimigo. Da realidade. Um homem sangrando em frente à sua filha, uma criança. É o narcisismo das pequenas diferenças. Quanto mais próximo o outro ideologicamente, mais feroz a negação para evitar confrontar o próprio vazio, que é o que Lacan fala. Então, eu poderia, quando eu vi o vídeo deste
falando e comemorando. Cara, eu já vi tanto vídeo dele radicalizando, tanta, que assim, ele deixou de ser um ícone que fez com que eu entrasse na faculdade para estudar história. Ele não é historiador, ele é um jornalista que se diz historiador. Ele não é um historiador, tá? Eu sou historiador, eu tenho o bacharelado em história. E eu estou frisando isso porque ele radicalizou de uma forma. A minha vontade foi pegar esse livro aqui, ó, e rasgar. Eu não vou fazer isso, porque de alguma forma esses livros comprados há 37 anos atrás, que estavam na minha estante ali, eles têm um pouco da minha história, cara. Um pouco do começo de tudo que eu fiz, sabe? História, especialização em psicopedagogia, depois geografia, filosofia, depois fiz o tripé psicanalítico, comecei a atender os pacientes, aprimorei minha visão sobre isso tudo, fiz um mestrado, doutorado em psicanálise clínica, porque eu acho que quanto maior, com maior amplitude a sua visão, menos radicalização você fica, você precisa equilibrar, você não pode perder o contato com o real. Como você comemora a morte de uma pessoa no real? Então, eu acho que essa pessoa aqui, ó, precisa urgentemente de psicanálise, de uma terapia profunda, né? Dos meus autores favoritos, infelizmente, dois deles já estão nessa situação de que, infelizmente, eu já não posso mais comemorar a qual eu gostei. É uma filósofa e outra é esse rapaz aqui, esse jornalista que se diz historiador. Tem uma coisa interessante que eu já ouvi esse cara falar, o Touché, que Lacan, no seminário 7, a ética da psicanálise, lá de 59, 60, ele fala alguma coisa sobre o touché, o encontro com o real. Né? É quando a pessoa celebra a bala no pescoço, né? Invoca o trauma gozoso, é o som do tiro, o sangue, a filha correndo, isso irrompe o touché, o encontro com o real. Mas o radical transforma em fantasia masturbatória ideológica. É isso que ele faz, cara. Me desculpa aqui, falar em fantasia masturbatória, palavras do Lacan. Dizer que a criança tem sorte é o ápice, é o sujeito suposto saber invertido. A causa justa autoriza o pior. É lamentável, eu só tenho a lamentar e eu fiz esse vídeo dentro do pouco tempo que eu tenho. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, que gostou, que não gostou, deu like ou dislike, não importa a posição que esteja, eu não sou ligado a nenhum lado, então, mas eu precisava fazer esse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até agora e, cara, nós precisamos de paz. Let no hatred linger here. Keep us walking in your ways. Balance shining through our